O filme começa nos apresentando a Richard, um milionário francês que voa em direção à sua mansão isolada no meio do deserto marroquino. Ao seu lado está sua amante Jane, uma jovem tão bela quanto ambiciosa. O plano é simples, um fim de semana de paixão antes da viagem anual de caça com seus amigos. Como boas-vindas, o piloto entrega a Richard um pequeno saco de peiote, dizendo que é um presente de boas-vindas. Um alucinógeno potente que em breve terá um papel crucial nesta história. Os dois passam uma noite de paixão juntos, mas fica claro que Jane não gosta de ser a número 2. Há tensão no ar, um desconforto que ela não consegue esconder completamente. No dia seguinte, Jane acorda e vai até a geladeira procurar algo para comer de roupa íntima. Quando olha para o lado, leva um grande susto. Os amigos de Richard, Stan e Dimitri chegaram sem avisar. Eles a observam de uma forma intimidadora, quase predatória. Ela não sai correndo, apenas chama Richard. Os homens entram dizendo que chegaram um dia antes. Richard não sabe como apresentar Jane, já que, obviamente, seus amigos sabem que ele tem família. Jane diz que vai tomar um banho e os amigos de Richard, sem disfarçar, a observam enquanto ela se afasta. À noite, os quatro se divertem bebendo alguma coisa. Em um momento, Jane fica conversando com os dois amigos. Ela conta que quer ir para Los Angeles para perseguir seus sonhos. Os homens ouvem com atenção, mas não param de fazer insinuações sexuais, deixando-a constantemente desconfortável. De repente, os amigos descobrem o peiote na mesa. Richard conta a eles que é um alucinógeno muito perigoso, mas eles querem experimentar. Richard fica bravo e diz a eles que armas misturadas com isso seriam um tremendo acidente. Ele conta que ouviu falar de um homem que tomou peiote e cortou a própria perna sem sentir. Ele pede para Jane guardar em um lugar seguro e ela coloca no seu colar. Jane coloca música e começa a dançar de forma provocante para os três. Ela vai até onde está Richard e o convida para dançar, mas ele diz que não. Então ela convida Stan de uma forma provocante. Jane começa a fazer uma dança sensual para ele, enquanto Richard ri da situação. Eles acabam dançando de maneira muito quente, com uma tensão palpável no ar. No final, de forma amigável, Richard se aproxima, diz que é a vez dele e a leva para dentro. Um momento aparentemente divertido que logo revelará suas terríveis consequências. Na manhã seguinte, quando Jane acorda, percebe que Richard não está lá. Ela se levanta e, para sua surpresa, Stan está esperando por ela de uma forma muito alegre e vai cumprimentá-la. Espere, por favor. Jane pergunta sobre Richard e ele responde que foi entregar os passaportes ao guarda-caça e que ficará lá a manhã toda. E Dimitri está dormindo na piscina porque está de ressaca. Para finalizar, ele diz que só estão os dois ali. Jane sorri, mas por dentro sente que algo não está certo. Depois do momento tenso, Jane diz que vai arrumar as malas, já que ficaria só até aquele dia. Enquanto Jane se veste, Stan aparece e a vê semi-despida. Ele pede desculpas e se senta ao lado dela na cama. Ele diz que é uma pena que não tenham se conhecido melhor e lhe entrega um cartão para que ela o ligue. Depois ele pergunta o que ela não gosta nele. Ela diz que não é isso, mas ele insiste para que ela diga. Hesitante, ela diz que ele é muito baixo. Os dois riem de uma forma um pouco irônica. Ele diz que sua altura não mudou de ontem para hoje e que ontem ela estava o provocando. Ele começa a se esfregar nela. Jane tenta ir embora, mas ele não a deixa. Quando vai tocá-la, ela diz para ele parar, que Richard vai chegar a qualquer momento, mas ele não se importa e está prestes a abusar dela. Mas nesse momento, Dimitri entra no quarto. Por um instante, Jane acredita que Dimitri a salvará, mas, em vez disso, ele fecha a porta e aumenta o volume da televisão para não ouvir os gritos. Stan a maltrata brutalmente. Essa cena marca a virada do filme, transformando-o em algo muito mais sombrio. Mais tarde, Richard retorna para casa. Ele os vê, ambos com expressões estranhas, sentados no sofá. Stan se levanta e diz que houve um problema com Jane. Richard vai vê-la e percebe que ela foi abusada.
Ele sai do quarto para confrontar Stan. Enquanto isso acontece, Jen adormece profundamente. Quando acorda, ela vê Richard. Ele diz a ela que já resolveu tudo. Conseguiu um emprego para ela no Canadá que fica muito perto de Los Angeles. Também transferiu uma grande quantia de dinheiro para que ela não precise se preocupar com nada. Mas, em troca, ela não deve contar o que aconteceu. Mas Jen diz que não quer nada, que a única coisa que quer é que ele chame o helicóptero para ela ir embora. Ela diz que, se ele não fizer isso, contará à esposa dele sobre o relacionamento dos dois. Ele lhe dá um tapa forte e diz para ela não mencionar sua esposa. Jen sai correndo e Richard vai atrás dela. Quando Stan e Dimitri veem a situação, também saem atrás dela. Jen corre com todas as suas forças pelo deserto, descalça, até que, em determinado momento, chega a um penhasco e os 3 homens a encurralam. Ela olha para o vazio e Richard diz para ela não fazer isso, pede desculpas e diz que vai chamar o helicóptero. Ele finge que fala com o piloto e diz que precisa que ele venha mais cedo. Richard diz que o helicóptero chegará em 30 minutos. Ela acredita nele, mas de repente Richard a empurra do penhasco. Jen infelizmente cai sobre uma árvore e um galho atravessa seu corpo. A imagem é brutal, quase insuportável. Os amigos de Richard ficam em choque e Stan o repreende, perguntando por que ele fez isso. Richard diz que, se não fizesse isso, os 3 iriam para a prisão. Ele também diz que agora vão caçar normalmente. Como planejado, os 3 vão embora do local, deixando-a para morrer. Na casa, Richard queima todos os pertences de Jen, apagando qualquer vestígio de sua existência. Depois, eles preparam as armas para ir embora. Richard liga para sua esposa e diz que sente muita falta deles, interpretando perfeitamente o papel de marido devoto. A hipocrisia de Garcia é nauseante, mas a câmera volta para Jen, que de repente acorda, com o galho atravessado e perdendo muito sangue. Ela tenta de todas as formas alcançar seu celular, mas não consegue. Ela alcança seus fones de ouvido e com eles consegue pegar um isqueiro. Com ele, ela acende uma das galhos para que queime na árvore. Sua ideia é que com seu peso e o fogo, a árvore não resista e se quebre. Finalmente, ela consegue, caindo no chão com um baque seco. Em outro lugar, vemos os 3 homens em seus veículos, indo para o local onde deixaram Jen. Ela ouve que eles estão vindo e começa a se arrastar para que não a vejam. Quando os homens olham para baixo, ficam em choque, ela já não está mais lá. Stan se desespera, diz que precisam levá-la ao hospital e conseguir advogados para se salvarem, mas Richard se enfurece, diz que ela é só uma garota com o estômago aberto e eles têm armas, que ela não vai sobreviver. Os 3 voltam para seus veículos e vão procurá-la. À noite, eles chegam ao penhasco onde Jane caiu. Percebem que ela deixou um rastro de sangue e vão atrás dela. Mas o rastro de sangue termina na água. Os 3 decidem se separar. Richard e Dimitri saem para lados opostos e Stan fica naquele lugar. Em outro lugar, vemos Jen saindo da água. Ela ouve um quadriciclo se aproximando e apressa sua fuga. Dimitri passa, mas não a vê, pois ela estava submersa na água. Ela volta para a margem exausta. Percebemos que ela ainda tem o pedaço de madeira atravessado em seu corpo, uma imagem grotesca que nos lembra a gravidade de sua situação. De repente, ela vê que Dimitri deixou o quadriciclo para urinar e deixou o rifle longe. Ela se aproxima silenciosamente e o surpreende. Jen aponta para ele, e ele apenas pede que ela se acalme. Ela puxa o gatilho, mas, infelizmente, não está carregada. Dimitri a golpeia e a joga no chão. Depois, ele fala no rádio e diz que a encontrou, que vai matá-la e voltar. Stan respira aliviado do outro lado. Dimitri começa a afogá-la no rio. Mas em um dos mergulhos, Jen tira a faca dele. Quando ele reaparece, crava a faca no olho de Dimitri. Dimitri grita de dor. E ele morre ali mesmo. Jen friamente tira a faca dele e sai em seu quadriciclo. De repente, o quadriciclo para e não liga mais. Ele decide sair do local a pé. Mais tarde, ele encontra uma caverna e decide descansar um pouco. Ela acende uma fogueira e verifica o que havia na mochila de Dimitri.
Encontra uma cerveja e decide bebê-la. Depois desaba em lágrimas, liberando toda a tensão acumulada. Mas nesse momento, lembra que tem peiote em seu colar e o come. Pega a arma de Dimitri e tenta carregá-la, mas não consegue. De repente começa a ter alucinações. Ouve música dentro da caverna e uma risada malévola. É aqui que o filme dá uma reviravolta quase surrealista. Ela pega a faca e abre a lata de cerveja. Depois, queima a ponta da faca e começa a abrir ainda mais as bordas do ferimento. Quando aumentou o ferimento, ela mesma retira o galho do próprio estômago com as mãos. Mas, surpreendentemente, devido ao alucinógeno, não sente nenhum tipo de dor, embora a cena seja visualmente torturante. A ferida começa a perder muito sangue, então ela pega a lata e a esquenta no fogo para conseguir cauterizar o ferimento. Ela consegue, mas nesse momento desmaia. No dia seguinte, Richard encontra Stan, que diz que demorou porque estava caçando. Ele diz que provavelmente Dimitri fez o mesmo, por isso ainda não chegou. Mas quando Richard chama pelo rádio, Dimitri não responde. Em um momento, Stan vai lavar o rosto no rio, mas de repente o corpo de Dimitri aparece boiando. Stan sai correndo desesperado e vomita na caminhonete. Richard tira o corpo da água e começa a colocar pedras nele. Depois vai pedir de forma rude para Stan ir ajudá-lo. Stan chega reclamando que, por culpa dele, Dimitri está morto. Eles jogam o corpo na água. Richard, furioso, bate em Stan e quebra o nariz dele. Você quebrou meu nariz! Os dois vão embora do local. Na caverna vemos Jen acordando. Ela olha para o seu ferimento. Ela percebe que está selado com a águia da lata de cerveja que usou. É uma imagem icônica, quase um símbolo de renascimento. De repente, Richard aparece e atira nela com sua espingarda. Então ela acorda gritando. Foi um pesadelo. Mas quando ela acha que está acordada, na verdade não está. Ela continua alucinando porque ainda está sob o efeito do peiote. Finalmente ela acorda de verdade. Ela pega as armas e acessórios que Dimitri tinha em sua mochila e vai embora. Ela caminha pelo deserto e decide acabar com Richard Stan. Ela não é mais uma vítima, agora é uma caçadora. Em outro lugar, Richard pega um mapa e diz que eles devem se separar para procurar com mais intensidade, já que só restam 3 horas para ele. Stan não gosta da ideia de se separar, mas não tem outra opção. Richard sai em sua moto para procurá-la. Jen, no alto de uma montanha, consegue ver o reflexo de um espelho que Stan está usando. Depois, ela consegue ver a caminhonete dele, carrega a arma e parte em direção a ele. Em um momento, a caminhonete de Stan fica sem gasolina. Ele desce e abre a parte de trás, pois tem alguns galões lá atrás. Mas Jen já o viu e se prepara com a arma. Quando Stan está colocando a gasolina, ela se prepara para atirar, mas não consegue, pois ainda sente alguns efeitos do peiote. Finalmente, ela se recupera, mira na cabeça dele e atira. O tiro não acerta onde ela queria, portanto não foi fatal. Quando Jen olha para o local, não vê ninguém. Ela sai caminhando até a caminhonete para acabar com a vida dele, mas ele já não está mais lá. Vemos a imagem de Stan baleado correndo pela estrada que continua. Jen vai atrás dele, seguindo o rastro de sangue que ele vai deixando. Stan faz algo parecido com um torniquete para não perder mais sangue, e Jen já não consegue mais segui-lo. Mas então vemos que Stan subiu o penhasco e vê Jen passando à sua procura. Ele retira uma bala, carrega seu rifle e se prepara para atirar nele. De repente, vemos Stan aparecer atrás de Jen. Ele ergue o rifle com uma dor tremenda e atira nele. Jen cai no chão. A bala não a feriu gravemente, atingiu sua orelha e agora ela está atordoada. Ele pega a arma e começa a correr enquanto Stan continua atirando por trás. Felizmente, ele não acerta nenhum tiro. Em um momento, ela se lembra de que Stan está com um pé descalço. Então, numa curva, ela quebra o vidro da lanterna. Quando ele passa, os cacos de vidro se cravam em seu pé e ele cai no chão gritando. Ele fez um corte enorme. Depois de tirar os vírus do pé, ele volta como pode para sua caminhonete. Tenta ligá-la, mas tem muita dificuldade, já que quando pressiona os pedais, o sangue jorra do seu pé machucado. Finalmente, consegue ligar a caminhonete e acelera ao máximo em busca de Jen. Jen está exausta e de repente vê a caminhonete vindo em sua direção. Ela prepara sua arma, atira, mas erra.
Ela tenta novamente e também erra. Mas quando a caminhonete está prestes a atropelá-la, Jen acerta bem na cabeça dele e se desvia para o lado. A caminhonete para alguns metros à frente e Jen vai verificar se ele ainda está vivo. Mas para sua sorte, Stan não vai mais incomodá-la. Jen entra na caminhonete enquanto ouve Richard chamando Stan pelo rádio. Ela vai embora do local sem responder. Em outro lugar, vemos Richard, que voltou ao ponto de encontro. Ele chamou Stan várias vezes, mas ele nunca respondeu. Ele percebe que provavelmente Stan também está morto. Ele sobe em sua moto e parte. A noite o alcança no deserto. No dia seguinte, Richard está em sua casa. Ele se senta no sofá e liga para o piloto do helicóptero. Ele diz que já deixou seus amigos no aeroporto e que terá que vir buscá-lo antes do planejado. Depois, ele se despe e vai tomar um banho, mas de repente ouve um barulho. Ele pega sua arma e sai para ver se há alguém. Revista toda a casa, mas não encontra ninguém. Sai para fora e acha que o barulho foi feito pelo robô da piscina. Mesmo assim, ele para na beira da piscina para ver se consegue ver Jen no horizonte. Ele volta para dentro, mas percebemos que ele não está nada tranquilo. De repente, ele se senta em cima do controle remoto. A televisão liga e ele leva um grande susto. Mas quando olha para fora, vê Jen apontando diretamente para ele do lado de fora. Jen atira nele e acerta bem no abdômen, deixando-o gravemente ferido. Começa a troca de tiros. Richard tenta escapar rastejando. Jen entra para procurá-lo. Ela segue o rastro de sangue que ele deixa para trás. Ele percebe que o sangue continua do lado de fora, mas é uma armadilha. Richard está atrás de uma parede, esperando por ela. Ela não sai do corredor suspeitando que algo está errado, mas então uma poça de sangue denuncia Richard e ela recua ao perceber que é uma emboscada. Ela decide dar toda a volta para enfrentá-lo por trás. Mas quando chega, ele já não está mais ali. Richard vai procurá-la enquanto sangra muito. Quando chega à sala, ele coloca um filme plástico para estancar o sangramento. Ele se prepara para enfrentar Jen. Finalmente, Jen o encontra e atira, mas não consegue acertá-lo. Richard responde com sua espingarda, mas de repente fica sem balas. Ele começa a correr em círculos pela casa. Jen escorrega no sangue, cai no chão e perde sua arma. Ela tenta alcançar a arma, mas escorrega e não consegue. Quando ela se vira, Richard a acerta com sua arma e a nocauteia. Quando acorda, Richard a levanta e a segura pelo pescoço. Ele começa a insultá-la e a perguntar por que ela teve que tornar tudo tão difícil. De repente, Jen enfia a mão no ferimento de bala de Richard e ele cai no chão. Jen consegue pegar sua arma e atira mortalmente no peito dele. Jen se levanta em uma poça de sangue e sai lentamente da casa. Ela para na beira da piscina e ouve o helicóptero chegando. E assim termina Vingança do Além, de 2017.